Os governos adoram dizer que estão trabalhando pela sua liberdade financeira. Falam de estabilidade, crescimento, oportunidade. Mas se você olhar de perto para a história, verá algo muito mais sombrio. Os governos sempre usaram truques financeiros ocultos para manter as pessoas comuns sem dinheiro, enquanto consolidam riqueza e poder para si mesmos. E a parte chocante é que esses truques não são novos. Eles foram reciclados por séculos, envoltos em embalagens diferentes, vendidos sob novos nomes, mas sempre com o mesmo propósito: transferir riqueza para cima e manter a maioria dependente. Vamos começar com o truque mais antigo e simples de todos: a inflação. Quando um governo gasta mais do que consegue arrecadar com impostos, ele tem duas opções. Pode admitir a verdade e taxar seus cidadãos abertamente, o que é politicamente perigoso. Ou pode desvalorizar silenciosamente a moeda, reduzindo o valor de cada moeda e cada nota em circulação. A Roma antiga dominou essa tática. No terceiro século depois de Cristo, imperadores enfrentando despesas militares começaram a reduzir o teor de prata do denário, uma moeda que antes continha quase prata pura. Eventualmente, se tornou principalmente cobre, com apenas uma fina camada de prata por cima. O império fingiu que nada havia mudado, mas todos que possuíam essas moedas pagaram o preço. A inflação disparou, as economias evaporaram e os salários não conseguiam acompanhar. Foi um imposto silencioso sobre a população, um truque ainda usado hoje, apenas com bancos centrais em vez de casas da moeda imperiais. A Idade Média trouxe outra versão deste jogo: os empréstimos forçados. Monarcas na Inglaterra, França e Espanha rotineiramente se apoiavam em comerciantes ricos e corporações para emprestar dinheiro à coroa. É claro que estes não eram voluntários. A recusa significava multas, confisco ou pior. Às vezes, a coroa prometia reembolso com juros, mas o pagamento muitas vezes vinha tarde e em moeda desvalorizada, ou nunca vinha. O governo mantinha suas guerras e palácios, enquanto os comerciantes tinham pouca escolha a não ser entregar seu capital. O truque aqui era a coerção disfarçada de patriotismo ou dever, e funcionou por séculos. No século XVII, o próprio sistema financeiro se tornou o truque. Quando a Grã-Bretanha criou o Banco da Inglaterra em 1694, não foi por caridade. Foi porque o governo precisava de dinheiro para lutar guerras com a França. Investidores ricos compraram títulos do governo. E, em troca, a coroa garantia pagamentos de juros financiados por impostos. Isso parece um acordo justo. Mas pense em quem pagou esses impostos. Pessoas comuns, através de impostos sobre bens como sal, cerveja e tecido. Os ricos emprestaram dinheiro ao governo e ganharam juros seguros. Os pobres pagaram impostos mais altos para financiar esses pagamentos de juros. Era um sistema de transferência de riqueza disfarçado de finanças nacionais. E cimentou um padrão ainda vivo hoje. Os investimentos mais seguros do mundo são emprestar dinheiro a governos, e esses retornos são, em última análise, garantidos pelo trabalho e consumo das massas. Avançando para o mundo moderno, e os truques estão por toda parte. Veja os gastos deficitários. Governos acumulam dívidas massivas, emitindo títulos comprados por investidores, bancos e potências estrangeiras. Políticos dizem ao público que é para infraestrutura, empregos ou programas sociais. Mas muito disso vai para empreiteiros de defesa, subsídios corporativos e resgates. Quando a hora do reembolso chega, os governos não cortam gastos no topo. Eles aumentam impostos, inflacionam a moeda ou cortam benefícios sociais. O truque é que a dívida parece ser para o povo, mas o fardo recai sobre seus ombros enquanto os lucros vão para os detentores de títulos. E então, há os resgates. Durante o colapso financeiro de 2008, bancos fizeram apostas imprudentes, agruparam hipotecas tóxicas em títulos e quase colapsaram a economia global. Quem pagou por isso? Contribuintes comuns, através de resgates governamentais massivos. Quem lucrou depois? Os mesmos bancos que emergiram maiores e mais concentrados do que antes. O truque era simples: privatize os ganhos, socialize as perdas, e o público foi informado que isso era necessário para salvar o sistema. Até a forma como os governos lidam com pensões e aposentadoria é um truque de mágica. Por décadas, pessoas em países como os Estados Unidos, Grã-Bretanha e em toda a Europa contribuíram para sistemas gerenciados pelo governo, confiando que o dinheiro estaria lá quando se aposentassem. Mas os governos muitas vezes não guardam esse dinheiro de fato. Eles gastam imediatamente e deixam promessas de pagamento em seu lugar. A promessa é que futuros contribuintes cobrirão o custo quando a conta vencer. É essencialmente um esquema Ponzi geracional, envolto em linguagem oficial. Funciona até que a demografia mude, as populações envelheçam, e de repente o sistema é insustentável. Então o governo o reforma, geralmente reduzindo benefícios, aumentando a idade de aposentadoria ou inflacionando o valor dos pagamentos. Observe o padrão. Em cada etapa, o truque depende da percepção. O público é informado que inflação é crescimento, empréstimos forçados são dever, dívida nacional é investimento, resgates são estabilidade e cortes de pensão são reforma. A linguagem mascara a realidade, uma transferência de riqueza de muitos para poucos, de baixo para cima. E a história mostra que este truque funcionou por séculos porque a maioria das pessoas não estuda história econômica, não entende sistemas financeiros e não vê a armadilha até que seja tarde demais. Nas últimas décadas, os truques só se tornaram mais sofisticados. Considere o relaxamento quantitativo, um termo que a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar antes da crise financeira de 2008. Bancos centrais criaram trilhões de dólares do nada, comprando títulos do governo e títulos lastreados em hipotecas para estabilizar os mercados.
Políticos e banqueiros garantiram ao público que isso era necessário para evitar o colapso, e funcionou para o sistema financeiro. Os preços dos ativos dispararam. Ações, imóveis e títulos aumentaram de valor. Mas quem possui a maioria desses ativos? Os ricos. Para a família média sem grandes investimentos, os benefícios foram mínimos, enquanto a desvantagem veio na forma de mercados distorcidos e aumento dos custos de vida. O truque aqui foi que a criação de dinheiro salvou o sistema para os que estão no topo, enquanto alimentava a inflação e a desigualdade para todos os outros. Outro truque de mágica moderno é a tributação furtiva, em vez de aumentar os impostos de renda. Mas, se seus custos superam seus ganhos, você está realmente perdendo riqueza. Isso não é um erro do sistema, é o sistema. A inflação não é simplesmente um acidente da economia. É um dos truques mais consistentes que os governos usam para transferir o fardo de seus gastos para você sem nunca admitir. Depois, há a captura regulatória. Na superfície, as regulamentações são feitas para proteger o público. Regras financeiras, padrões de segurança, proteções ao consumidor. Mas, repetidamente, a história nos mostra que indústrias poderosas influenciam os reguladores destinados a supervisioná-las. Ferrovias, no século XIX, empresas de petróleo, no século XX, e tecnologia e finanças, hoje, todas moldaram regras a seu favor. Esta é a mesma dinâmica que os Peaky Blinders aprenderam em miniatura nas ruas de Birmingham. Melhor possuir o árbitro do que lutar no jogo. Os governos usam a regulamentação como ferramenta para parecer protetores, mas, por trás da cortina, as maiores corporações criam brechas que mantêm a concorrência baixa e os lucros fluindo. O público vê proteção, os insiders veem lucro. O financiamento de guerra é outro truque antigo com novas roupagens. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, governos emitiram enormes quantidades de títulos, dizendo aos cidadãos que era seu dever patriótico comprá-los. As pessoas pensavam que estavam apoiando sua nação e estavam, mas esses títulos também se tornaram investimentos lucrativos e sem risco para os ricos, garantidos por impostos futuros. No século XXI, o padrão permanece. Trilhões gastos em guerras no Iraque e Afeganistão foram financiados por dívida, beneficiando empreiteiros de defesa, bancos e detentores de títulos, enquanto contribuintes comuns arcaram com a conta. O truque é que as guerras são sempre apresentadas como emergências temporárias, mas os fardos financeiros duram por gerações. Muito depois de os soldados terem voltado para casa. Os governos também usam a própria complexidade como um truque financeiro. Códigos tributários de milhares de páginas, instrumentos financeiros tão complicados que até profissionais lutam para explicá-los, orçamentos cheios de itens ocultos e jargão. Tudo isso cria um ambiente onde cidadãos comuns não conseguem rastrear como o dinheiro está fluindo. A complexidade se torna camuflagem. Quando você não consegue ver a transferência de riqueza, você não consegue resistir a ela. Na Roma antiga, moedas desvalorizadas eram um sinal físico do truque. Hoje, são balanços enterrados sob siglas e programas obscuros. O truque é o mesmo. Torne-o muito complexo para o público seguir, a transferência pode prosseguir despercebida. Por que isso importa agora? Porque os truques estão vivos e acelerando. A inflação corrói suas economias. As cargas de dívida crescem a cada ano. Os resgates permanecem o reflexo de escolha sempre que os mercados vacilam. Bancos centrais continuam a manipular a oferta de dinheiro, enquanto governos repassam custos ao público de formas tão indiretas. A maioria das pessoas nunca conecta os pontos. E aqui está a dura verdade. A maioria das pessoas nunca escapará desses truques porque nem percebe que está sendo enganada. Eles veem a inflação como natural, impostos como inevitáveis e resgates como atos de misericórdia. Eles acreditam na mensagem do governo em vez de estudar história econômica. E essa ignorância é o truque mais poderoso de todos. Quando as pessoas esquecem o passado, não conseguem reconhecer sua repetição. É por isso que governos e elites preferem um público sem educação financeira. Educação financeira é resistência. História econômica é uma arma. Se você conhece os truques, é mais difícil de manipular. Então, o que você deve levar? Primeiro, sempre olhe além da manchete. Quando governos anunciam estímulo, pergunte quem lucra primeiro. Quando a inflação sobe, lembre-se que não é apenas má sorte, é política. Quando regulamentações aparecem, pergunte quem as escreveu e quem se beneficia. Segundo, construa a riqueza real fora das armadilhas. Ativos que podem manter o valor, mesmo quando a moeda não o faz. Terceiro, nunca presuma que o sistema funciona para você, só porque ele diz que sim. Sistemas existem para se proteger, não você. A história não se repete, mas se você não a entende, ela o esmagará da mesma forma. Os truques financeiros que mantiveram os cidadãos romanos sem dinheiro são os mesmos que esvaziam sua conta bancária hoje, apenas vestidos em linguagem moderna. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, clique em inscrever-se.